Todos estão me ouvindo bem? Tá ok? Tá ok? Bom, o nosso estudo de hoje, eu queria convidar os irmãos que abrissem as Bíblias em Isaías, capítulo 14, versículo 14. Nós tivemos nos relatos bíblicos duas espécies que pecaram muito semelhantemente. O versículo 14 de Isaías vai falar da primeira espécie. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A primeira espécie que caiu perante Deus, que cometeu pecado, foram os anjos. Aqui nós temos o relato dos planos de Satanás. Satanás queria ser igual a Deus. Queria ser como Deus. Agora então vamos abrir as Bíblias em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 5. Aqui nós vamos ver o relato bíblico da queda da segunda espécie. E notem, irmãos, que o pecado é muito parecido. Versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja bem que Satanás usa de novo essa comparação. Como Deus. Se você comer desse fruto, você, como Deus, vai ser conhecedor do bem e do mal. E aqui é a queda da segunda espécie, que foi a espécie humana, a qual nós todos pertencemos. Vamos agora em Salmos. Salmos 113, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Os anjos caíram querendo ser iguais a Deus. E os homens caíram querendo ser iguais a Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: quem há semelhante a Deus? Nenhum. Ninguém. Deus é único. Não fazemos certo quando queremos nos colocar na posição de Deus. Não fazemos certo quando queremos nos igualar a Deus. Nós não somos perfeitos. Deus é perfeito. O caminho correto não é esse. Qual que é o caminho correto? Qual é o caminho correto? Vamos abrir as Bíblias agora em Mateus, capítulo 17,
versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quem está falando aqui é justamente o Senhor Deus. Ouvi o meu filho amado. Ouvi ao Senhor Jesus Cristo. Semelhante mandamento nos dá a Maria. Querem ver? Abram as Bíblias em João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 5. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então, a maneira correta, irmãos, não é a gente querer ser igual a Deus, ocupar o lugar de Deus. A maneira correta é a gente fazer o que Jesus manda que a gente faça. Esse é o meu filho amado. A ele escutai. Foi assim que Deus nos disse. Mas a gente já sabe, já estudamos, e vamos só relembrar aqui, que não basta apenas escutar. A gente tem que escutar e fazer. Abram as Bíblias em Tiago, capítulo 2. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa é só uma recordação para a gente. Não basta apenas escutar. Tem que colocar em prática o que está escutando. Tá bom. E o que o Senhor Jesus disse para a gente que a gente tem que escutar e colocar em prática? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Dos versículos 29 ao 34. A palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo amarás o teu próximo como a como a ti ti mesmo. mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba:
Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão esse. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe o reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Bem, irmãos, a mensagem que o Senhor Deus nos traz hoje é essa. Não vamos tentar ser igual a Deus, porque isso levou duas espécies ao pecado, os anjos e os homens. Vamos, sim, escutar o que o Senhor Jesus nos diz, que esse é o mandamento de Deus. E o que o Senhor Jesus nos disse? Olha, ama a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai pecar. Você vai parar antes do pecado e vai falar assim: eu não vou fazer isso. Eu amo a Deus. Por que eu vou fazer isso com Deus? E se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você, novamente, não vai estar pecando. Por quê? Porque você vai parar perante o teu próximo e você vai falar assim: como que eu gostaria que ele fizesse para mim? Do jeito que eu gostaria que ele fizesse para mim, assim eu vou fazer para ele. O relacionamento humano ia mudar muito. Ia ter um salto de qualidade imenso. E nós automaticamente estaríamos livres do pecado, se a gente pensar dessa maneira. Não vou pecar, porque eu amo a Deus. E não vou fazer o mal para o meu próximo, porque eu não gostaria de receber o mal também. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém.